Aí eu sento, você vai para o quadro e mostra para mim que sabe fazer o 23. Aí te risca 23 na sua lista. O dia que você riscar o centésimo, eu te dou um ponto. Acho que poderia ser assim. É claro que os problemas não são probleminhas simples, né? Alguns são simples, outros não. Tem problema que se o cara passa, você tem que estudar toda uma matéria lá. Então, um problema, por exemplo, quem falou em radiação, que teve antena aí. Então, o cara vai lá e fala, como é que é a radiação da antena de um quarto de onda, não sei o que, potência, isso e aquilo. O cara fala, pô, vai entender a antena. Cara, eu tenho que estudar toda a física 3, física 4, polo. O cara vai lá e estuda tudo que mostra. E esse cara, esse é um russo famoso, que é um dos maiores matemáticos dos últimos tempos aí. Ele morreu há 2, 3 anos. Sabe qual era o primeiro problema da lista dele? Era esse aqui, ó. Ele te dá uma função e pede para você desenhar a função derivada. Todo mundo sabe fazer isso. Mas vocês vão concordar comigo que é fundamental. O cara que a partir de uma função f, um desenho f', ele entendeu o que é derivada. E obviamente ele tem que fazer isso. Agora, lá pelas tantas, um problema é assim. Qual a capacitância de um sistema que você vai lá e perturba aquele sistema? Você deforma geometricamente aquele sistema. Calcule a capacitância. O cara tem que fazer teoria de perturbação, entendeu? Então, cada problema exigia muita coisa. Eu acho que isso é muito mais legal que o cara ficar horas sentado, ouvindo. Cara, realmente uma tortura, eu entendo. Mas, vamos lá. Então, para diminuir a tortura, me respondam o seguinte. Professor, eu não entendi esse passo em amarelo. Porque aqui você tinha o menos na frente, ali no cantinho do quadro, você tinha o menos na frente e transformou ele para o N mais 1 ali no lado esquerdo, certo? Sim. O EY estava negativo, do lado esquerdo ele era em cima. Aqui tem o menos 1 elevado a N, concordo? Isso. E daqui vem outro menos 1, que é cosseno A cosseno B, menos seno A seno B. Então foi para lá, menos 1 elevado a N mais 1. Beleza? Até aí está ok. Então aqui, ó. Aqui está ok. Agora eu vou pegar aqui dentro desse cara, tem Kz menos ômega t. O φ é Kz menos ômega t. E eu, para fazer uma análise, eu vou escolher um ponto z igual a zero. Facilita a minha vida. Então agora eu vou botar aqui dentro z igual a zero. Cosseno de menos ômega t. Só que cosseno de menos ômega t é cosseno de ômega t. Que é a função do cosseno e a função π. E nesse eu vou botar seno de menos ômega t. Mas seno de menos ômega t é menos seno de ômega t. Esse menos 1 entra aqui, fica n mais 2. Mas menos 1 ao quadrado é 1. Então é uma coisa de escrever menos 1 elevado a n. Tá? Agora o par fala, vamos fazer n par, n ímpar. Tá bom? Então, o que acontece aqui? Ó? Já a gente para com lazer. Lazer aqui na nossa aula é falar de física, mas de outras coisas mais agradáveis. Tá? Então vamos lá. Me diga o que acontece à medida que o tempo passa. O EY fica positivo ou negativo? Positivo. Positivo, porque o seno fica positivo, aqui está mais. Então pronto, vocês mataram a questão. Subiu aqui o fiz amarelo. Então você já sabe que, nesse caso, o giro é nesse sentido. Por exemplo, aqui, qual é o instante aqui? Ó? Isso aqui é em que instante? Em t igual a quanto? Oi? Ômega t igual a sobre 2. Ômega t igual a sobre 2. Então é π sobre 2 ômega. Um quarto de período, certo? Então, período 2π sobre ômega. Então, esse giro está sendo um giro no sentido o quê? Anti-horário de quem observa a onda o quê? Chegando.
Então isso daqui é. E vai ter um nome isso, ok? Então nesse caso, gira no sentido anti-horário. Quem observa a onda chegando. Isso é importante, viu? Então isso é chamado de polarização circular. Você pode simplesmente dizer no sentido anti-horário de quem vê chegando. Ou o pessoal chama de esquerda, é o nome que se dá, ou também levógera. Polarização circular esquerda ou levógera. Tanto faz usar esquerda ou levógera. Se vocês fizerem, não vou fazer, porque é torturar demais também, porque é idêntico. Né? Para N ímpar, o que vocês têm é o campo agora gira nesse outro sentido. Então agora esse sentido horário. E isso se chama de polarização circular direita ou destrógena. E o caso mais geral é o de polarização elíptica, ok? Eu quero só falar umas coisas sobre polarização que são interessantes para no final da aula ser mais recreativo. Leiam nessa apostila que eu vou deixar com alguém no carro, não veio, mas pediria para alguém entregar para o Carlos, escanear esse material. Lá tem um pouquinho mais de polarização, usando lá os vetores de uma notação complexa, que podem ser úteis, tá? Mas o que eu quero que vocês saibam é que a polarização mais geral possível de uma onda plana harmônica é a polarização elíptica. Isso significa que num dado ponto, à medida que a onda passa, o extremo lá do campo descreve uma curva elíptica. Ela pode ser, como no caso particular, circular, tanto na elíptica quanto na circular, pode girar num sentido ou no outro. Tudo isso depende dessas fases aí, dessas amplitudes, e pode ser linearmente polarizada também. Bom, gente, polarização tem um monte de aplicações, é importante em um monte de situações. Desde química, astronomia, tecnologia e várias coisas, biologia, por exemplo. O olho do ser humano não é sensível à polarização da luz. O que significa que se vier uma luz polarizada ou não polarizada, você não sabe distinguir se ela veio polarizada assim ou assim. O olho do ser humano não tem essa capacidade. Mas o olho de alguns insetos, abelhas, algumas formigas, e até o olho de certos polvos e lulas, eles têm a capacidade de distinguir polarização da luz. Como a luz na atmosfera, eu vou falar disso talvez mais um pouco, como a luz na atmosfera ela é parcialmente polarizada, isso tem a ver com a história de, você falou de antenas, né? A antena tem a ver com radiação de dipolo. E basicamente quando a luz chega na atmosfera, é como se ela fosse espalhada. Para você explicar esse espalhamento, estou falando da luz do Sol, que chega aos nossos olhos não diretamente do Sol. Você olha para uma nuvem, o Sol não está lá, mas você vê a nuvem e vê a luz vindo da nuvem. Tem luz que chegou lá, que foi espalhada pelas gotículas de água, pela poeira, por um monte de coisa que tem ali, e basicamente esse espalhamento é explicado como se os sistemas fossem dipolos, aquele dipolo que a gente estudou, só que a gente estudou os caras estáticos. Imagina esses caras oscilando no tempo, eles emitem radiação. E a característica da emissão de um dipolo oscilando verticalmente,
Tá? Ele não emite radiação do eixo do dipolo, ele emite radiação máxima no plano equatorial, mas se ele está assim, nesse plano, a onda que chega para você aí, ela está linearmente polarizada assim, porque o campo dele está nessa direção. Aqui, ela está linearmente polarizada nesse plano também, só que a amplitude é um pouquinho menor. Aqui, a onda está polarizada assim. Então, quando tem uma luz vem do Sol, bate na atmosfera e é espalhada, como são dipolinhos que estão repetindo essa luz, ela é parcialmente polarizada. E você sabe, inclusive, dependendo de quanto que ela for polarizada, aonde que está o Sol. E aí, os insetos e alguns animais, eles têm um mecanismo do olho, as moléculas são de tal forma que você consegue perceber se o campo elétrico está assim ou está assim. Absorve mais ou menos por alguma composição estrutural do olho do bicho. Então ele sabe qual é a polarização da luz e ele se orienta por essa polarização. Então tem orientações de animais que são feitas por polarização. Aliás, reza a lenda aí que os vikings, quando eles navegavam por volta do século 9, 10, 11, no Atlântico Norte, eles conheciam esse fenômeno e eles tinham um material que hoje em dia é conhecido como carbonato de cálcio, que é a calcita, que eles chamavam de esparto de Islândia. E com esse esparto de Islândia era um material que eles conseguiam perceber com esse material se a luz estava polarizada ou não. Eles não sabiam física e usavam essa expressão, mas eles se guiavam mesmo quando o Sol não estava aparente. Eles sabiam onde o Sol estava por conta da polarização da atmosfera. Existem várias outras coisas. Por exemplo, eu já falei da atividade óptica natural. Se entra a luz polarizada em certos meios, alguns meios têm a capacidade de pegar essa luz que entrou assim e girar o plano de polarização da luz. Alguns giram para um lado, outros giram para o outro. Vamos ter lá um nome, levógeno, estrógeno também. Quem tem essa capacidade tem o que se chama de atividade óptica natural. Isso está associado com a quiralidade das moléculas. Quiralidade é algo que tem a ver com quilos é mão no grego. Né? Então, vocês sabem reconhecer que tem uma mão direita e uma mão esquerda, certo? Em tudo elas são iguais, exceto pelo fato de que elas são uma imagem da outra. Pois bem, existem moléculas que em tudo são iguais, exceto pelo fato de que elas são a imagem especular da outra. Quando você pusesse uma em frente ao espelho, você gera outra. Essas moléculas, isso tem a ver com estudo de isomeria em química, certo? Essas moléculas, elas têm, essas substâncias, elas têm mesmo ponto de fusão, mesmo ponto de ebulição, elas têm propriedades químicas e físicas iguais, mas elas não têm propriedades, efeitos fisiológicos delas são diferentes. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar em talidomida. Talidomida era um remédio que se prescrevia há muitos anos, 50 anos, e que causou malformidade congênita em várias pessoas. Por exemplo, aquele músico do MPB4, que é um grupo de música popular, tem um braço pequenininho. Então tem várias pessoas que às vezes você vê também na rua, pessoas já mais idosas, que têm malformação de alguns membros, foi porque deram essa substância na época de mulheres grávidas. O que acontecia é o seguinte: essa substância existia em duas formas, numa dada forma e na forma especular a ela, tá certo? A forma especular de moléculas, de materiais que têm essa finalidade, são caras que giram a luz num sentido. O que girava a luz num sentido causava, era um remédio que era dado como um calmante, uma coisa assim. E o que girava a luz no outro sentido era um veneno, que causou tanta desgraça a tanta gente, a milhares de pessoas. Então, isso tudo tem a ver com polarização, porque esses materiais que são a imagem especular do outro, se um gira a luz para a direita, o outro gira para a esquerda. Isso tudo tem a ver com polarização. Quando vocês colocam sais minerais, tem muitos sais minerais que têm essa propriedade de girar a luz para um lado e para o outro, dependendo da concentração, no líquido,
você gira mais ou menos. Então, às vezes, você quer medir uma concentração de algum material que foi dissolvido na água, por exemplo, você joga a luz e vê quanto que ela girou. Pelo quanto que ela girou, você sabe qual é a concentração. E por aí vai. Em astronomia, você também, estudando a polarização da radiação que chega, você pode inferir coisas sobre as fontes dessa radiação. A própria polarização da radiação cósmica de fundo, aquele resquícios do Big Bang, podem dar informação sobre o Big Bang. Então, estou dando aqui exemplos, inúmeros exemplos aqui, sobre importância de polarização e onde que polarização aparece. Tem muitos outros exemplos que eu não estou me lembrando agora, mas que aparecem por aí. Então, é só para dizer que muitas vezes a aula está chata, parece chata, tem muita matemática e tal, mas é que com isso depois você vai explicar um monte de coisa bacana. Tá? Depois você pode até, associado com viralidade, tem coisas muito bizarras que acontecem no universo. Embora a teoria eletromagnética seja a teoria que descreve a formação de moléculas, você só precisa de eletromagnetismo e ela permite, se ela permite uma molécula, ela permite a espelhada dessa molécula. No entanto, existe uma preferência por um tipo de viralidade absurda no universo. Ninguém sabe explicar isso. Os aminoácidos todos, com exceto um, todos eles têm a mesma viralidade. Se vocês se preocuparem em perceber quais são as viralidades das coisas, vocês vão ver que no nosso universo tem uma preferência absurda por um tipo de viralidade, quando deveriam ter um número igual das duas viralidades. Por aí vai. Então tem coisas muito, muito interessantes que estão relacionadas com essas coisas. Fala aí. Como que você vai dar a expressão de uma onda, vai dar as amplitudes e as bases, vai tentar... Por exemplo, eu tenho exercícios na 10ª lista sobre polarização, já podem fazer. Se souberem fazer os 2 ou 3 que estão ali, sabem tudo. Mas vão ser coisas do tipo, te dou uma expressão de campo elétrico, de uma onda, e pergunto se aquela polarização qual é a polarização. Se é linear, se é circular direita, se é circular esquerda, se é elíptica. Ou perguntar ao contrário, quer dizer, posso também falar, olha, escreva uma expressão que poderia ser um item de uma discursiva. Quero que você escreva uma expressão de uma onda circularmente polarizada esquerda. Você vai ter que escrever lá comigo. O cosseno, o seno, o sinal correto. E a amplitude igual. Para ser circular, as amplitudes do AX do Y tem que ser iguais. E tem que ser a defasagem de π sobre 2. Né? Então, um é cosseno, outro é seno, e aí o sinal você vai escolher para rodar para um lado ou para o outro. Outro exemplo de questão. Mas fica tranquilo que eu não vou perguntar nada sobre abelhas, pombos, mas tem muitas aplicações. Quem mexe com fotografia sabe que usar certos filtros tem a ver com polarizadores. Óculos escuros, muitos nada mais são do que polarizadores. São caras que só deixam passar uma polarização da luz. Que dá para mostrar, eu vou falar disso também, que por reflexão você também polariza a luz. Você tem polarização por espalhamento, e aí eu falei da atmosfera, mas também tem polarização por reflexão. A luz refletida, se você for num ambiente que tem muito plano, muita água, piscina e tal, você tem a luz basicamente com uma polarização grande, um campo elétrico paralelo na horizontal. Dá para mostrar isso, vou ter que explicar um pouquinho. Então, se você pega 2 polaroides e só deixa passar a luz na vertical, vai cortar muita luz. Então, óculos escuros muitas vezes são simplesmente 2 polaroides que você coloca. Quando você vai no cinema para ver visão 3D e tal, tem a ver com polarização, um olho e o outro e tal. Então, polarização está presente num monte de coisas. Cristais líquidos para tela de não sei o que e tal. Então, é só para saberem que tudo que é chato dentro de sala de aula, tem aplicações, não só mais acadêmicas, mas também tecnológicas. Essas coisas todas estão ligadas.